Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen Tavares, eu sou professora e hoje eu vim falar com vocês sobre 5 habilidades surpreendentes em autistas. Eu fiz algumas anotações aqui sobre 5 habilidades que os autistas sempre evoluem, sempre desenvolvem. O autismo, ele não é realmente apenas as dificuldades, né? Ele tem as suas peculiaridades, né? Tem autistas que têm o hiperfoco para matemática, então geralmente eles se tornam gênios da matemática, gênios da medicina, gênios da biologia, né? Os grandes gênios que nós tivemos na nossa sociedade, né? A maioria deles tinha autismo, ou tinha dislexia, ou pensava de uma forma que a gente chama hoje fora da casinha, né? Não é aquela forma quadrada como todo mundo pensa, né? Eles saíram daquela casinha e conseguiram descobrir, fazer grandes descobertas que são usadas até hoje, né? Então a gente precisa ter esse olhar também, né? O que acontece? O autismo, ele também, ele nunca é sozinho, né? A gente tem que entender isso. A gente às vezes pode achar que o autismo é sozinho e não é. O autismo, ele sempre vem acompanhado de alguma comorbidade, que pode ser o TDAH, né? Que é, pode ser a depressão, né? Pode ser a deficiência intelectual, ou pode ser a superdotação. Então, a superdotação também é uma comorbidade, né? Faz parte ali do pacote, tá? Então, a habilidade número 1 é a memória excepcional. Você vê que muitos autistas, eles têm uma memória fantástica. Eles lembram de coisas assim que ninguém lembra. Às vezes eles veem uma pessoa uma vez só e lembra do nome, lembra da fisionomia, lembra de onde a pessoa é. Eu já presenciei isso várias vezes e eu fiquei impressionada de ver como que a memória, um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu vi, é que essa pessoa, ela viu uma vez só uma determinada pessoa, e aí 6 meses depois ela lembrava do nome dessa pessoa, ela perguntou por essa pessoa, e eu nem fazia ideia de que nome, de que... Eu estava junto no dia, eu não fazia ideia de quem era, de onde era. Ou seja, os autistas, eles podem desenvolver essa habilidade de memória fantástica, tá? Isso é muito comum. Temos também o hiperfoco, isso eu também vejo bastante, tá? Mas o hiperfoco, a gente precisa entender que o hiperfoco no espectro autista não é simplesmente eu gostar de alguma atividade, eu gostar de música, eu gostar de ler, eu gostar de carros, tá? O hiperfoco, ele tem a ver com comportamentos que vão atrapalhar a vida daquela pessoa, que vão incomodar, que vão ser exagerados, né? É o hiperfoco. Então, aquela pessoa, ela vai gostar de carros, por exemplo, se for uma criança, né? Eu já vi muito caso de dinossauro. Normalmente, as crianças nessa idade tem muita essa coisa, esse hiperfoco com o dinossauro. E aí ele vai querer saber todos os tipos de dinossauro, quantos ossos ele tinha, quais os nomes, aonde eles viviam, nome dos países. E a vida dessa criança ou desse adulto vai girar em torno desse assunto. Ele não vai conseguir falar de outras coisas quando ele estiver na sala de aula, ele não vai... Ele pode até estar ali, mas ele está sempre pensando lá, aquela série de dinossauro que eu vou assistir. Então o cérebro dele, ele vai hiperfocar de tal forma que vai atrapalhar. Se você estiver numa roda de conversa, por exemplo, se já for um adolescente, ele não vai conseguir falar sobre outro assunto, né? Ele só vai conseguir falar sobre o assunto que é hiperfoco dele, né? Então a gente consegue entender essa diferença de gostar de algo e de isso se tornar algo exagerado que atrapalhe nas relações. São coisas diferentes, tá? Honestidade extrema. Isso eu presencio várias vezes. Às vezes você pode perguntar assim, mas o meu cabelo tá bonito? Às vezes pode acontecer do dia, o seu cabelo tá meio cheio, tá meio desorganizado, né? Aí a pessoa que
que é autista, caso ela ache, né? Porque isso também vale muito da percepção da pessoa, se o cabelo é bonito ou não, se uma pessoa é bonita ou não, isso varia muito, né? De uma pessoa para outra, do gosto daquela pessoa. Mas os autistas, eles são muito honestos naquilo que eles pensam que eles acham, né? Que não é a verdade absoluta, né? Então, se eles acharem que não tá bonito, ele vai falar assim, não tá bonito. Ele não sabe disfarçar, ou não sabe ser flexível, não sabe falar assim, tá sim, tá bonito, né? Que normalmente a gente faz isso, né? Não, eles vão dizer que tá feio, eles vão dizer que tá ruim, eles vão dizer, né? Então, se você quer ter uma opinião honesta, principalmente se é uma pessoa que você confia, que você acredita e que você convive, né? Você pode perguntar que você sabe que aquela pessoa vai te falar a verdade, ela não vai te enganar. Ou não vai ser gentil, né? Como a gente costuma ser, ético. E aprendizado visual rápido, como eu falei para vocês, ó, mapas mentais, letras, números, desenhos, tudo isso ajuda tanto os adultos quanto as crianças, tá? A criatividade, eles se destacam muito na arte, música, tecnologia e lógica. Então, é muito comum a gente ver os autistas gostando muito de pintura, de desenho. Eles têm essas habilidades artísticas mais bem desenvolvidas. Então, gente, cada autista ele é único, tá? Nem todos vão ter as mesmas habilidades, nem todos vão ter superdotação, alguns vão ter dislexia, alguns vão aprender a escrever mais rápido, outros vão demorar mais, né? Porém, a gente precisa entender que existem essas comorbidades, por isso que é importante ter uma avaliação, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque é algo que às vezes a gente tem uma dificuldade de saber aonde a gente tem que ir para conseguir achar o diagnóstico. E às vezes a gente fica muito tempo, às vezes anos, né, e não consegue fechar um diagnóstico, porque a gente não sabe aonde a gente precisa ir, quais são os profissionais que a gente precisa procurar, né? E até enquanto professor isso é importante, né? Que já, a gente tendo a informação, a gente também pode orientar outras mães, outros pais para que possam buscar essa investigação para a criança, né? Porque o diagnóstico ele não é dado do dia para a noite. É necessário que haja uma investigação, principalmente se não forem casos de autismo severo, né? Que normalmente são mais fáceis de diagnosticar. Se for um autismo mais leve, né? Autismo nível 1, é mais difícil, né? Então, porque pode ser confundido com uma dislexia, com uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, para que ele seja caracterizado realmente autismo, ele precisa se encaixar, tá, dentro das características da normativa, e para isso é necessário que haja profissionais que façam essas avaliações durante alguns meses, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então, o mais importante de tudo é a gente enxergar o potencial além do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele não é o fim, né, de tudo. É só um meio que a gente tem para conseguir mais ajudas, para conseguir mais entendimentos sobre aquilo e como a gente pode agir com aquela criança. Tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, tá? Tchau!